Bora lá, hoje o podcast pra lá de especial na CF4 Comp. Aliás, não é na CF4 Comp, é no Estúdio Cast, mas com a CF4 Comp. E a nossa amiga, doutora Anne. Satisfação ter você aqui. Você tá bem? Eu tô bem, eu ainda vou ter esse título de doutora. Obrigado por aceitar o convite. Por mais que semana passada você fugiu, mas essa semana não foi possível. Por mais que as câmeras hoje não quiseram ajudar, de três funcionou só uma, mas estamos aqui, firme e forte. Acompanhe a gente até o final e saiba mais do que é ter psicologia e franquia juntos. Uma só coisa. Uma só coisa. Ah, vamos começar do começo? Aonde é o começo? Então vamos lá, para a gente começar do começo, a gente precisa fazer uma pequena diferença entre o que é psicologia organizacional e qual é a minha função hoje na franquia, como psicóloga. Então vamos lá. A gente precisa fazer um apanhado histórico do que é psicologia organizacional. Então a psicologia ela começou como psicologia industrial. Na verdade, a psicologia industrial começou como uma linha dentro da psicologia. Então quando começou a surgir a parte da indústria, dos maquinários, então a psicologia ela surge nesse contexto para quê? Para fazer o casamento entre a máquina, o funcionamento mecânico e o funcionamento humano. Então, como é que o ser humano interage com essa máquina? Como é que esse ser humano ele avalia como ele é dentro desse ambiente de trabalho e de que maneira ele pode ser produtivo. Então, a psicologia vem para esse contexto na parte industrial. Só ali na década de, deixa eu pensar aqui para não falar besteira. No século XIX para o século XX, ali nas primeiras décadas do século XX, é que a psicologia organizacional ela começou a ser mais vista e mais utilizada. Por quê? Agora a gente passa da parte de industrialização para órgão, Legal. para organizações. Então a gente precisa ir entendendo todo esse contexto. Então vamos fazer já um paralelo, Luciano. Por que que eu estou hoje na franquia? Justamente por isso, para a gente fazer esse casamento do que é ou de que maneira está sendo organizado algumas coisas, de que maneira a gente encara as mudanças, por mais que elas sejam benéficas. Vamos pensar lá atrás, eu falei da Uhum, indústria. perfeito. Como essa parte da indústria ela impactou tanto no comportamento do indivíduo como na própria sociedade que esse indivíduo está inserido. Então, hoje o que a gente precisa levar em consideração, ou pensar e ter uma consciência disso é que o trabalho ele influencia no indivíduo em todos os sentidos. Então, assim, Anne, eu não funciono. Eu deixo os meus problemas lá em casa, fora do meu ambiente de trabalho. Não tem como, né? CPF, CNPJ estão juntos. Tá ali. Literalmente é um casamento. Eu não consigo desvincular isso. Apesar de que o casamento, se eu quiser, eu posso desvincular. Mas a ideia é que a gente entenda essa confluência, ou seja, essa transformação e essa junção de coisas. Como eu funciono no meu ambiente de trabalho, de que maneira eu funciono. E aí a psicologia lá nessa fase da indústria, ela veio justamente para entender os perfis e como essa pessoa funciona. Então antes era assim, cada um fazia apenas uma parte. Então hoje a gente precisa entender o movimento que a própria sociedade faz e que o ambiente de trabalho exige de mim. Então, essa é uma das funções, né, do psicólogo dentro das organizações, ou seja, dentro das empresas aí. Legal. Você falou que por mais que benéfica a mudança, precisa aí de um cuidado profissional, vamos dizer assim. Da mesma forma que se a pessoa quer ficar mais forte, tratar seu físico, vai para academia ou vai para CrossFit, né? Quem não sabe, essa mulher é crossfiteira. Da mesma forma que a pessoa quer tratar seu lado espiritual, ela vai para a igreja. E a empresa, quando ela se transforma em uma franquia, é uma melhoria gigante, porque somente 0,015% das empresas do Brasil são franquias. Então, é levar a sua empresa para outro nível, mas precisa de uma ajuda profissional. E aí entra muito forte esse contexto que você colocou aí com muita precisão. Porque assim, Luciano, o que a gente precisa levar em consideração é, toda mudança ela pode ser benéfica, porém, depende de como eu vou interpretá-la emocionalmente. Então eu posso imaginar que não vai ser tão benéfico, eu já começo a colocar empecilhos para que essa mudança ela gere um resultado positivo. Vamos pensar lá no diagnóstico de câncer, por exemplo? A palavra câncer já me remete à morte. Morte. Eu já penso que vou morrer.
Porém, se eu recebo um diagnóstico desse, das duas, ou eu vou me matar mentalmente, ou eu vou me organizar para que os meus últimos dias, digamos assim, eles sejam bem vividos. Fato. Então, a ideia, vamos pensar lá, qual que é a minha função dentro da CF4, em específico, hoje? É não deixar com que vocês adoeçam, que vocês tenham qualidade de vida ou de saúde mental dentro do ambiente de vocês. Por quê? Da mesma forma que o trabalho, ele muda o ambiente, ele vai modificar as pessoas que trabalham nele. Vai transformar isso, vai transformar toda uma personalidade ou toda uma cultura. Então, a gente também vem para entender como que funciona essa empresa. Então, vamos voltar lá para a ideia que eu estou falando sobre o diagnóstico de câncer. A gente ouve e já associa com o quê? Com a Morri. morte, morrer. Porém, ela pode se tornar algo benéfico se a pessoa acelera o processo de melhorar a própria vida e o contexto de quem está ao redor, de quem convive com ele. Então, uma notícia que inicialmente era para ser trágica, que era para ser ruim, ela pode se transformar em algo bom e prolongar essa vida e ter qualidade nessa vida. A gente pode fazer isso lá atrás, Luciano? Pode, deve. Então, hoje eu entendo que o meu papel e o papel de outros profissionais, psicólogos, que vão trabalhar em organizações ou em franquias, eles podem sim gerar qualidade de vida logo no início do negócio. Eu posso melhorar o meu negócio lá na frente? Pode, porém, se a gente trabalhar a parte de prevenção, eu não preciso remediar. Entende? Então, é muito mais nesse sentido de não ter que ficar remediando situações, mas de gerar ou de proporcionar um ambiente de trabalho agradável. Não só o ambiente de trabalho, mas a mente. Como que eu estou antes de chegar nesse ambiente? Como eu estou funcionando antes de estar aqui? Como eu me enxergo no ambiente que eu estou? Como eu me organizo para estar aqui? Então, é toda uma conversa, né? A gente brincou lá que na segunda-feira a gente toma cafezinho junto. Segundou. Nosso segundou. E até isso, Luciana, a gente precisa entender que existe uma cultura por detrás da segunda-feira. Se você conversar com 10 pessoas, 10 pessoas vão te dizer que, putz, amanhã já é segunda. Tudo de novo. Ou mais um leão que nós vamos ter que matar. Então, tem situações aí que a gente precisa ressignificar, ou seja, dar um novo significado para essa segunda-feira. Então, hoje a brincadeira lá na CF4 é segundou. Que a gente entendeu o quê? Com os nossos cafezinhos de segunda-feira. No passado, a nossa reunião era na sexta. A sexta-feira sextou, né? Uhum. Aquela reunião, beleza. Mas daí já era sábado, né? Daí, não sei o porquê, mas por algum motivo tivemos a ideia de por que não na segunda? Por que não tornar a segunda um dia leve, um dia agradável? Que no domingo a gente possa. Aí o papel. Não era a cola, né? Tudo bem. No domingo a gente pode falar, amanhã é segunda. É dia de trabalhar, é dia de produzir, é dia de cuidar dos outros, é dia de fazer isso, é dia de fazer aquilo, com alegria. E quando teve essa virada de chave, as reuniões nossas foi para segunda-feira, isso aconteceu. Então a segunda-feira se tornou leve, a semana se tornou produtiva, isso se tornou uma cultura. Muitos amigos, clientes estão repetindo, da mesma forma que a gente acompanhava antes no passado o Geraldo Rufino, que tem o segundo dele. Então eu vejo que cada vez mais empresas estão mudando a reunião para segunda, para que esse dia seja leve, que a semana já comece produtiva, e assim que tem que ser. A gente passa a maior parte do tempo aonde? Trabalhando. E trabalho é bom, trabalho é ruim. A gente começou falando sobre mudança. A mudança, às vezes, mesmo sendo bom, mas mal interpretada, pode se tornar algo ruim, né? Exatamente. E a gente precisa entender uma outra questão enquanto você fala, que eu fico refletindo, é a questão do trabalhar para sobrevivência e o trabalhar por existência. Como assim, Anne? A gente já ouviu muito aquela frasezinha assim, que o trabalho dignifica o homem. Já ouviu essa frase? Já. Que o trabalho dignifica o homem. Então, o trabalho é uma das formas como o homem se identifica, ou como o homem pode utilizar ou trazer para ele como algo utilitário. Então, como eu sou útil para a minha família, como eu sou útil dentro de uma sociedade. Então, dentro do contexto histórico, o que a gente precisa entender? Existem pessoas e existem sociedades aí, ou existem comunidades que elas vão trabalhar porque elas precisam apenas para cumprir um papel social. Trabalhar, comer, dormir e depois morrer. Então, e tá errado, Anne? Não, não tá errado. Mas eu preciso entender o contexto dessa pessoa. Alô, Jordana Podcast, boa tarde. Eu preciso entender todo o contexto que o indivíduo está inserido
para entender se ele está trabalhando por uma necessidade, eu estou vindo porque eu preciso pagar o meu aluguel, eu estou vindo porque eu tenho uma família para sustentar, eu tenho um monte de boleto para pagar, ou hoje eu, além de ter isso, eu posso trabalhar por prazer. Então é um pouquinho mais difícil, a conversa é um pouquinho mais longe. Por quê? Porque a gente tem uma pirâmide das necessidades. E a base dessa pirâmide, ela está relacionada com a comida, né? Essa parte de alimentação aí, moradia, segurança. E depois a gente começa a entrar para falar da parte subjetiva, é como eu me enxergo, como eu me sinto, né? Lá atrás, na parte industrial, não se levava em consideração se o indivíduo estava sofrendo no ambiente de trabalho, ele simplesmente tinha que funcionar. Não funcionou? Troca. E não importa se esse tinha a mesma função desse. Descartável. Era descarte. Por quê? Não parou para olhar a pessoa como um órgão, ou seja, vamos pensar no nosso próprio corpo, tem eu brinco, você falou assim, essa mulher faz cross, faz não sei o quê. Eu brinco que no cross eu descobri algumas partes do meu corpo que antes eu nem dava moral. Por quê? Porque eu só vou entender quando eu começo a ter que me movimentar. Então a mesma coisa acontece dentro do ambiente de trabalho. Eu só vou me enxergar ou enxergar que existe um desejo, que existe uma raiva, que existe uma vontade de estar ali quando eu estou em movimento. Então, quando você vem e propõe para o empresário, olha, vamos tornar a tua empresa, que é tradicional, ou que ela já está de um jeito, para franquia, vai levar um baque. Ele vai enxergar coisas que talvez já existisse, porém, até agora não era visto. Quem só vai entender de fato que é franquia quando estiver nesse movimento de estar implantando a franquia, formatando a franquia, conhecendo a franquia, estudando a franquia. Mas se ficar só na parte teórica, ele nunca vai saber o que é uma franquia. E aí vale a gente lembrar o seguinte, ó, que é um processo constante. Pensa de novo, vamos voltar para o próprio corpo aí. Às vezes eu acho que eu me conheço, porém eu só vou me conhecer diante das situações que acontecerem comigo. Então, lá na entrevista de emprego, eu sou isso, eu sou aquilo, então a gente diz o que é ideal. Mas quando a gente vem para o dia a dia, a gente vai viver aquilo que é real. Então, Luciano, a minha empresa está pronta para ser uma franquia. Será? E também, não tô pronto, Luciano, para estar na franquia. Será também? Você não experimentou, você não tentou. E assim, a gente precisa estar em constante aprendizado. Então eu brinquei agorinha. Lá no cross eu descobri partes do meu corpo que eu achava que eu não usava. Mas eu descobri uma coisa que já existia. Eu só estou aprendendo como aquilo funciona. Então, dentro da empresa é a mesma coisa. Eu não vou vir aqui do nada tirar isso e te dizer que apenas isso vai ser funcional. Eu vou dizer assim, Luciano. Como se fosse anular tudo que tinha sido feito. Exato. E a ideia não é anular. Não. Então, não é anular tudo que o empresário, tudo que o empreendedor, tudo que a empresa já tem para algo literalmente novo. Vamos pegar aquilo que você já tem de bom e tornar melhor? Vamos aprender a recolocar as coisas em outros lugares? Vamos abrir espaço para coisas melhores? Vamos substituir um processo que às vezes é mais moroso por um processo mais rápido? Vamos substituir um processo escrito por um digital? Então, agora sim, a gente começa a acompanhar os processos mundiais, não é nem local, é mundial. Quem de nós esperávamos por uma pandemia aí? Quem esperava por uma pandemia? Ninguém. Quem estava preparado? Ninguém também. Mas a gente foi se descobrindo dentro da pandemia. A gente não aprendeu a fazer a roda, a gente só teve que fazer a roda e girar de um jeito diferente. Trabalhar em casa, meu Deus, um parto para algumas pessoas, para outras a glória. Foi maravilhoso para algumas pessoas. Então, para algumas pessoas está difícil até voltar a trabalhar, porque ficou tão à vontade, tão confortável, sozinho, que agora voltar para o convívio com mais pessoas está difícil. Fato. A franquia é você, empresário, qualquer. A do meio. É você utilizar melhor o que tem. Não é deixar de ter algo, investir um valor alto ou algo assim, não. É você pegar o que tem e continuar melhorando, de certa forma, trabalhar melhor com a equipe que tem, expandir utilizando o capital de terceiro, você tornar um sonho de todo empresário. Tornar ele real. Que é o quê? Que é crescer. Nenhum empresário nasce para ter uma unidade só durante a vida toda. Tem 50 anos de empresa. Quantas unidades tem? Uma. Alguma coisa deu errado. Mas é bem sucedido. Alguma coisa deu errado.
que o sonho dele, na sua essência, era crescer, multiplicar, expandir, etc e tal. Mas é tão caro, é tão difícil, é tão exaustivo, tão desgastante fazer isso às vezes de forma tradicional, que a pessoa prefere ficar ali naquela zona de conforto. E a franquia, ela faz com que você traga para perto de você empresários. Pequenos empresários, médios empresários, grandes empresários, nano franquia, micro franquia, franquia tradicional, loja, quiosque, etc. Até pessoas que vão vir investindo só mão de obra, até pessoas que vão vir investindo milhões em estrutura. E essas pessoas vão ser exigentes contigo. Mas essas pessoas exigentes contigo é o que vão levar o teu negócio em outro patamar. Então, é prazeroso ver um empresário se tornando uma franquia, montando esse time de empresários e expandindo de uma forma mais leve. Não é que vai trabalhar menos, mas ele vai fazer com que tudo flua de forma mais orgânica, né, doutor? Exatamente. E aí, para não ser forçada essa mudança ou essa inserção de algo novo no ambiente que eu já estou acostumado, a gente precisa trabalhar os impactos disso. Então, até para eu chegar para alguém dentro de uma empresa e dizer, olha, vamos te mudar de cargo para um cargo novo, que aparentemente é algo bom, eu preciso programar essa mudança, eu preciso desenvolver algumas situações aí para não gerar um sofrimento para o indivíduo. É. Então, o papel aí, vamos pensar no papel, você usou a palavra tradicional, vamos pensar no papel tradicional do psicólogo organizacional. Então, o psicólogo organizacional, num papel tradicional, ele vai vir para fazer recrutamento, ele vai vir para fazer seleção, ele vai vir para fazer treinamento, desenvolvimento de equipe, ele vai trabalhar com isso, com aquilo. Porém, qual que é a minha função que eu também acho que, e é por isso que a gente tá junto, né? Que não é padrão, acaba não sendo padrão, que é levar o empresário para o contexto clínico. Vamos olhar você, indivíduo? Vamos trabalhar você dentro da terapia, trabalhar o seu histórico de vida. E aí a gente vai entender você dentro da empresa. Aí lá na empresa outras situações vão abrir, porque a análise, ou seja, a terapia, ela começa para algumas coisas, ela fecha para algumas coisas, mas ela abre para outras, como você acabou de dizer. Ela é um processo vivo. Então a franquia também é um processo que é um órgão vivo. Aqui é um ser vivo. Um ser vivo que sofre ou que passa por mutações. Mas precisa ser abrupto? Precisa ser de uma vez? Precisa ser doloroso? Não, também. Não. Então, a ideia aí, não estou dizendo também, Luciano, que eu não admire os meus colegas que trabalham de maneira tradicional. Porém, o que eu percebo? Se eu venho com toda uma teoria pronta e disposta a trazer para você somente isso, eu estou te dizendo que essa é a única forma de existir, ou a única forma de funcionar. Então, quando a gente leva o indivíduo lá para entender o histórico de vida dele, para auxiliar a maneira como ele se coloca, como ele se enxerga no mundo, como ele se enxerga dentro do próprio negócio, o que acontece? Eu vou trabalhar ele como um todo. Ah, não. Aí eu sou obrigada a parar a minha fala pra falar assim que ele trouxe pouco café. É sacanagem, né? Ai, ai. Pois é. Mas entende que até isso que a gente tá falando aqui, até do café. Como é que eu café tá faço bom, na hein? falta? Como eu faço com a falta de recursos? Como eu faço com excesso também de recursos? Isso, a próxima vez eu vou pedir pro Jordão fazer um café. Não resolveu. Ó, eu fiz um ensaio Mas todo tá bonito fazendo de sentido isso? Tá, mas eu fiz um ensaio todo bonito de abertura e a gente pulou ele. Então faz o... Qual que seria o ensaio todo bonito de abertura? Qual que é o ensaio bonito de abertura? Como que a gente chegou nessa conclusão que franquia, empresa Precisava e psicólogo tem tudo a ver? Quando nós começamos a trabalhar com franquia alguns anos atrás, a gente procurou a Anne. A Anne, a gente se conhece há muito tempo. Seu esposo Júnior, a gente se conhece há muito tempo. Inclusive ontem me visitou, né, Júnior? 2, 3 anos depois tu apareceu lá. Se tá aparecer mais vezes. E aí, quando chegou até o horário do CrossFit, tchau, 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 é CrossFit, amizade, amizade, mas CrossFit é a parte. Zoeira. Alguns anos atrás, a gente começou a transformar empresas em franquia. E aí, percebemos que o empresário dava aquela travada, assim, tipo... Sabe o empresário, sabe o cara quando sai da vida solteira e entra pra vida de casado? Vida de casado é pensam demais. Não tem trem melhor no mundo que vida de casado. Vem pra água. Casado, filho, sogra. É tudo bom, minha sogra é tudo de bom. Mãe, pai, parente,
E aquele negócio todo que envolve um casamento entre famílias. Legal. Mas essa mudança do João, que era solteiro, do João, que hoje é casado, alguns hábitos vão mudar. Por mais que o João continue sendo o João. E a mesma forma acontece quando uma empresa ela não é franquia e muda para uma franquia. É como se ela tivesse solteira e muda para um casamento. Porque o casamento é o quê? A junção com outra pessoa. O que é uma franquia? É a junção com outros empresários. Nossa, essa daí registro. Por quê? Porque é exatamente o que acontece na prática. E essa junção com outros empresários, ela produz frutos. E esses frutos é o quê? Uma expansão de uma marca local, regional, nacional. Esses frutos produzem o quê? A possibilidade de pessoas que às vezes não têm recurso financeiro montar o próprio negócio junto contigo, que é o sistema de nano e micro franquia. Esse casamento, essa parceria com outras empresas produz frutos de encontrar propósitos. Por quê? Porque às vezes o teu negócio já está tão bem definido, você já tem um propósito que vai muito além de dinheiro, de dar lucro. Porque dar lucro é obrigação de toda empresa. Toda empresa nasceu para dar lucro. É o mínimo, né? É o mínimo, porque senão ela morre. Mas qual que é o teu propósito? Através daquilo que tu faz todo dia. Quais são os feedbacks que você recebe do povo que você atende? Eles querem você por perto ou eles são obrigados a estar contigo? Será que tem mudado a vida deles de uma forma empresarial, financeira, e isso tem transbordado em outras áreas ou tem morrido ali? Tu só faz o básico bem feito. Não, isso já está bem definido, esse propósito está bem definido e você traz pessoas que vão estar com esse mesmo propósito e aí você vai conseguindo melhorar o mundo ao seu redor. Então, a franquia ela vai muito além, porém ela depende exclusivamente dessa mudança de mente, talvez, essa maturidade mental, não sei se a gente poderia colocar assim. Poderia? Pode. Pode. Então, você me psicólogo, pode. É um mindset, em outras palavras. E aí eu me perdi onde que eu tava falando, tá? Aí a gente começou a transformar as empresas em franquia e percebemos que o povo começou a ter assim uma certa, bacana, eu sempre sonhei com isso, sempre sonhei em transformar minha empresa numa franquia, mas e agora? Um impasse. O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu administro esse negócio? E aí, um dia a gente bateu no seu consultório. Falei, Anne, nossos clientes precisam de um acompanhamento psicólogo business empresarial. Ela nunca aceitou que eu desse esse nome, mas agora, enfim. Por quê? Porque eu penso que o empresário, ele necessita desse suporte psicológico demais da conta. E foi essa minha fala contigo alguns anos atrás, o que, uns 3 anos atrás? 2, 3 anos? 2 anos atrás. 2 anos. Acho que um pouquinho mais. E passou os anos, a gente indicou alguns clientes, alguns empresários começaram. Mas passou os anos, ano passado, sendo mais preciso, quem estava surtando nesse caos do crescimento era eu. Eu voltei lá e falei, ó, lembra aquela conversa? Então, nós na fita, nós estamos precisando, nós estamos ficando doidos. Por quê? Porque o crescimento em si cria um certo caos, te tira do zona de conforto todo dia. E por natureza a gente é meio agitado, a gente não deixa a mesa no mesmo lugar todo dia, né? A gente gosta de estar em movimento, em melhoria contínua. E de lá pra cá, nesse um ano, muita coisa boa melhorou, né? Muita coisa que a gente também não queria que acontecesse, aconteceu, mas tudo foi com o propósito de algo maior. Como você vê a CF4 um ano atrás, como você vê ela hoje e como você vê ela daqui a um ano? E aí, ó, só vou voltar um pouquinho antes de te responder isso. Porque o que acontece? Você falou assim, por que eu nunca deixei você usar psicólogo business, né? Ou business na franquia? Porque eu entendo a conversa que a gente estava tendo lá atrás. De que nós vamos migrando aos poucos as coisas. Então, a psicologia lá na indústria, né? A psicologia organizacional barra industrial, ela entrou para verificar o perfil do indivíduo. Então, hoje já mudou o contexto histórico. Certo. Já mudou o contexto mundial. E nós vamos acompanhando isso. Por que eu não deixo você falar psicólogo business, né? Dentro da franquia? Porque eu entendo que meu papel ali é tratar exatamente o que aconteceu contigo. Você falou, Anny, vamos prestar suporte para as empresas. Porém, eu entendo que antes de estar numa empresa, de ser dono de algo, você se pertence. Como você se enxerga antes de ter alguma coisa? Como você lida com o teu histórico familiar, por exemplo? Porque às vezes tem empresário hoje, Luciano, não acho que isso seja ruim, mas talvez seja um processo extremamente doloroso, que o cara só abre a empresa por uma questão problemática lá na família de origem. Sim.
Podemos falar que o CPF antes do CNPJ? Pode. Você tá entendendo? Ah, Então, assim, então antes de ter uma empresa, de ter um título de dono, de ter pessoas que trabalhem para ele, eu preciso entender que você funciona antes de tudo isso. Como é que eu funciono se eu perco a minha empresa? Como é que eu vou fazer? Porque o cara que ele é empreendedor, Luciano, ele não é porque ele fez isso aqui hoje deu certo, ele é empreendedor. É o cara que vai cair várias vezes, mas ele vai se levantar várias vezes, talvez de maneiras totalmente inusitadas. Nunca um padrãozinho. Então foi o que aconteceu contigo lá na CF4. Você veio para me trazer, ou me trazer uma proposta de vamos levar esse suporte. Porém, você teve que experimentar na pele. foi. Então, a CF4, há um ano atrás, tinha um modelo de negócio, tinha um pensamento, tinha um histórico. A CF4, após as nossas sessões individuais contigo, depois na equipe, foi outra. Sempre começou individual, né? Começou É que hoje individual. a gente já tá tanto corporativo que eu tinha esquecido, começou individual. Então, por isso que eu fico te corrigindo do business, porque a gente não tá falando só de negócio. Antes de eu entender do teu negócio, eu entendo quem você é antes do teu negócio. Quem é o Luciano por trás do próprio negócio. Então, esse olhar individual, Luciano, é muito diferente. Então, por isso eu tenho essa dificuldade como pessoa de estar em alguma empresa hoje. Por quê? Porque eu percebo que o meu papel vai além de recrutar, vai além de selecionar, vai além de um treinamento ou de um desenvolvimento. Ele vai para essa escuta ativa. Você pode perceber que muitas vezes as nossas reuniões de segunda-feira, eu sou mais escuta. Eu jogo uma pergunta e a gente É, assim, e a gente se especial resolve, foi, né? essa especial, esse segundo especial foi marcante, eu acho que foi um divisor de água. Então a CF4, há um ano atrás, um órgão que estava aprendendo que tinha órgão, que tinham outros órgãos dentro dela que funcionava de maneira Vamos tomar um diferente. tererê. Vem cá, Jordão, vamos conversar. É, o Jordão tá escondido aqui, o Adriano tá escondido. Então a CF4 hoje é um ser vivo que está em constante mudança. E eu estou sempre cuidando para quê? Não cuidar não mudar tanto de maneira radical para que os nossos clientes eles se percam nessa mudança, eles entendam qual é o perfil, eles entendam qual é a função da CF4 na vida deles. Tanto que às vezes a gente esquece que a gente foi fazer numa reunião e a gente é muito mais pessoa. Totalmente, o lado humano chega primeiro. Então a CF4, daqui a um ano, daqui a 5 anos, é muito mais pessoal do que business. O Fato. business, Luciano, para mim, enxergando a CF4, é resultado de todo esse contato humano que você tem hoje. Lá atrás, né, a gente tinha teóricos que falavam sobre o capital humano dentro das empresas. A pessoa vestia a camisa da empresa. E hoje, com a filosofia das franquias, a gente entende que você não precisa vestir a camisa de empresa nenhuma. Você pode ser a tua empresa, que vai gerar trabalho, vai gerar lucro para você. Então a gente para de trabalhar com o ganha, perde e a gente começa a trazer o negócio do ganha e ganha. Isso. Todos ganham. É multiplicar, não é dividir. Exatamente. Multiplicar, somar junto e transbordar, que eu penso. Então, o nosso contato humano vai transbordar para outras pessoas. Então, você pode sim ser um nano franqueado, trabalhar para você mesmo e render muito mais do que você rendia lá atrás, quando você achava que não valia a pena trabalhar para alguém, né? Ou enriquecer, porque a gente ouve muito isso. Ah, eu estou enriquecendo Sim. o meu patrão. Cara, agora você dando o teu negócio. Então aí há uma felicidade, mas também há um medo, porque eu sou dono da minha própria agenda hoje, mas há um medo disso. De eu também me perder na minha agenda e não ter tempo para viver as coisas. Então, hoje, entender que a CF4 pode proporcionar qualidade de vida, pode proporcionar tempo em família. Não sei se você percebe que a gente fala muito de família dentro da CF4. A gente traz muito esse Você impacto para o casamento. Eu não tenho café, mas tem tererê. Não substitui, mas tá bom, né? Não substitui, mas. E a ideia é exatamente essa, ó. Eu vou aprender a tomar uma coisa diferente. Mas o cara, você não vai tirar o cafezinho, cara. Você vai dizer, então vamos trocar a marca do teu café? Vamos trocar a marca da tua. Sabe a forma como você faz o café? Vamos aprender a fazer o café diferente? Ele viu o café especial, ele é italiano, feito a vapor, com pó, moído. E é verdade. E é verdade.
A gente fala assim muito sobre família. Por quê? Por trás de uma empresa tem uma pessoa que tem uma família, que tudo está ligado. Está ligado o lado empresarial, o lado físico, o lado saúde, física, emocional e assim como todas as outras áreas. Empresarial, físico, financeiro, o que mais? Podemos falar? Familiar, ah, Acaba indo para a área espiritual, porque a pessoa começa espiritual. a se entender de maneira não, não religiosa, mas entender que o fator fé dentro do Sim. negócio dela também faz a diferença. Então, todas essas áreas, nós ali da CF4, a gente está preocupado com o cliente. Realmente. E isso é algo que a gente faz de forma muito natural. Essa vontade de estar fazendo bem para o próximo, como a nós mesmos. Quando a Bíblia fala, ama o próximo como a si mesmo, então a gente começa já tratando isso. Como é que eu me amo? É a forma que eu vou amar a sua vida. Eu vou amar a vida do nosso cliente, eu vou amar a vida do nosso franqueado. E isso aconteceu tão natural que hoje a gente percebe que os clientes estão olhando assim de forma diferente. Não é só a questão de ter conhecimento jurídico, de ter conhecimento empresarial, de levar a empresa para um nível de franquia, mas sim vai muito além. É uma parceria que vai unir aí propósitos, que vai unir famílias, que vai. Agora nós estamos indo para São Paulo. Quem está assistindo a gente, nós estamos em Sinop, Mato Grosso. Uma cidade linda, nova, maravilhosa. É um lugar show de bola. Porém, nós estamos Potencial, né? aqui no interior do Mato Grosso, é fato. Mas tem um potencial assim gigante, Uhum. né? E agora vai ter uma feira de franquia esse mês, eu ia falar mês que vem, mas esse mês, dia 22, em São Paulo. E lá, como a maior feira de franquia do mundo, a gente já falou isso várias vezes, repetir até a feira, e na feira vou fazer um monte de vídeo. E nessa feira, como a maior feira de franquia do mundo, vai levar o povo a uma imersão do que é o universo do franchise. E aí a gente começou a fazer convite pros clientes. Uhum. Dani, que tal tu junto? Jordão quer junto? Adriano, bora pra feira? Porém, a gente não sabia qual que ia ser a reação. Por quê? Porque você sair daqui como empresário, parar 4 dias e até São Paulo, nem sei quantos mil dá. 1.000, 2.000, 3.000, sei lá. É longe. E avião é mais perto. Mas é longe. E o povo começou a falar: eu vou, eu Uhum. vou, eu vou, eu vou e eu vou. Eu não sei quantas pessoas vai ter. Mas já, só, passou mais de 10 confirmações já. Mais de 10 empresários que vão, mais de 10 empresas lá representadas. E aí a gente começa a perceber o quanto o povo está engajado com o propósito, com a proposta de continuar aproveitando todos os benefícios que o sistema de franquia dá. E uma vez que você traz a equipe para isso também, tudo se torna mais leve. Já tivemos várias situações de clientes que a gente estava em negociação que viviam uma vida assim dos infernos. Que a primeira coisa que eles faziam era expulsar os filhos para bem longe. Literalmente. Eu não lembro se eu contei isso aqui ou não. Sei lá, eu tô ficando velho, já nem sei mais o que eu tô falando. Se eu já falei em vídeo, não, então vou repetir. Uma vez a gente foi atender um empresário, que daí eu perguntei para ele, tá, e por que você não traz para perto seus filhos Seus para filhos. gestão, Uhum. né? Eu acho que não é obrigado. Cada um tem um talento, cada um tem um perfil, mas é uma sequência natural que os filhos estejam próximo da empresa dos pais, né? Quando isso acontece, isso é bom. Se não acontece, não tem nada de errado. Mas tá errado quando o pai expulsa o filho de perto da empresa. Isso eu vejo que tá errado. E em resposta, esse empresário começou a abrir assim a camisa, tava com uma camisa igual a essa, e aí eu comecei a ver tudo misturado. Daqui até aqui. Recentemente ele tinha feito uma cirurgia no coração, de estresse, de nervo, quase morreu, quase bateu as botas. E os filhos expulsou para bem longe, fazer faculdade em outro estado, faculdade nada a ver com o que a empresa dele é. Eu falei, cara, vale a pena? Na boa, vale a pena isso? Não, cara, bem sucedido, tem um grande patrimônio, mas vale a pena? Ele falou, não, mas qual que foi a sensação que eu tive? Que eu tô tão perdido, que ele tava tão perdido em tudo que tava acontecendo, que ele não conseguia mais voltar. Sabe quando você tenta desatar um, um nó de uma corda, mas tem tantos nós que tu não sabe onde que começa? Então, muitas vezes o empresário ele está nesse amaranhado aí que tudo foi acontecendo, acontecendo. Mas espera aí, é uma vida só. Você vai viver uma vida empresarial infeliz? Você que está me assistindo,
sua vida empresarial é feliz? Vamos lá. Não? Sim. A sua vida empresarial, ela faz bem para você, para sua família? A sua vida empresarial faz com que você tenha prazer de ir segunda-feira, cedinho, trabalhar? Né? Não significa que você vai fazer tudo que gosta. Quem faz tudo que gosta é criança, adulto, tem que fazer um monte de coisa que não gosta, em prol de algo que precisa. É fato. Mas no final das contas, no final do dia, na tua autoavaliação, autoavaliação, livro nosso de autoavaliação, na autoavaliação você pode falar, não, hoje a minha nota é 10. Por quê? Porque foi produtivo. Porque eu alcancei o objetivo que eu queria dentro da minha organização. Porque dentro daquilo que eu fiz no atendimento, gerou algo na vida dessa pessoa que foi além daquilo que ele me contratou. A gente tem isso muito forte. Se eu fizer somente aquilo que fui contratado, eu fui no máximo um medíocre. E a gente não quer ser medíocre. A gente quer realmente estar ali servindo, melhorando nessa melhoria contínua. E quando isso acontece, essa empresa, ela se transforma numa empresa que reflete no atendimento final ali do cliente. Porque se você chegar numa empresa e perceber o clima pesado, o atendimento de cara fechada, pode saber que isso geralmente está vindo de cima para baixo. Os donos estão tratando mal a equipe e a equipe vai refletir isso no cliente, e o cliente às vezes vai lá porque é o melhor preço ou alguma coisa assim, mas se ele puder não voltar, ele não volta. Mas como é bom ser bem atendido. Como é bom você ser atendido por alguém que gosta do que faz e faz bem feito. Voltando para a viagem que nós vamos para São Paulo. Eu decidi ficar mais uns 3 dias lá, para conhecer São Paulo, tiver um pouco em Campinas, em Barueri. Esqueci o nome. Tudo bem? Daqui a pouco eu lembro. E aí a gente vai mudar a passagem. Ligamos para a Latam. Quem atendeu foi uma moça feliz. Já viu alguém telemarketing feliz? Dificilmente. Essa pessoa é muito feliz. Porque se ela no telefone atendendo os outros, ela consegue ser feliz. E eu senti essa felicidade dela. Ela atendeu a gente durante os 30 minutos, alterou a data, fez tudo que precisava, conversou, humana. Sabe? Uhum. Geralmente é um atendimento robótico que no final acaba Cumprindo assim. uma tabelinha, né? Pi, 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 né? Mas nesse caso não. O cara atendeu tão bem, tão bem. No final eu perguntei qual é o seu nome. Ela, Fulana. Falei, tu quer quantos pra trabalhar nessa FA? Ela começou Começou a rir. a rir assim. Eu falei, não tô brincando não, moça. É tão bom ter alguém assim que atende bem. Se você atende bem, a sua empresa vai atender bem a minha empresa. Então, como é bom ter pessoas próximas que são felizes. E aí a gente começa a trazer pessoas dessa forma. E aí a família começa a crescer. A família empresarial começa a crescer. Os clientes começam a prosperar. E aquilo que no começo parecia algo assim tão distante se torna algo próximo, e é bom estar próximo daquele que é feliz com a vida. É ruim estar perto de gente que só reclama. Não é? É ruim estar perto de gente que vê um lado negativo em tudo. É ruim estar perto de gente que quando você vai conversar com ela, ela só tem tragédia para te contar. E aí, quando você encontra pessoas que estão felizes com aquilo que fazem, eu até brinco com o pessoal dizendo o seguinte: eu me tornei um cara insuportável para ficar do lado de pessoas que não querem crescer. Porque eu acho que ninguém veio para essa terra para não crescer, em todas as áreas. Né? Falei pra ti, já tá com vontade? Já? Então, tá dando efeito. Por quê? Porque é assim que tem que funcionar. Tem que romper essa barreira de se eu chegar a isso, tá bom. Não, peraí, o teu negócio é bom? Faz bem pro próximo? Então multiplica. Não faz sentido você ficar ali nesse teu mundinho fechadinho, não. Tempo atrás, eu e a Ana Paula, minha esposa, levamos o Isaac numa escola para conhecer a escola. E aí a diretora, a dona da escola, respondeu a seguinte pergunta. Eu perguntei para ela: por que você não transforma em franquia? Que assim, eu quero transformar tudo em franquia. Aonde eu vou, eu quero transformar em franquia. É e justamente o trabalho da psicóloga dele. E aí, quer ver? Já quis transformar seu negócio em franquia? Jordão, já quis transformar seu negócio em franquia? Não, já quis? Parcialmente, mas espera, eu ainda vou chegar lá. Fica calmo que vai vir proposta. E aí a dona da escola olhou pra mim e falou: não,
Meu negócio assim, é tão bom que é exclusivo. Só eu sei fazer. Ele olhou pra mim, vamos fazer a matrícula do seu filho? Eu falei, não. Falei, por quê? Porque esse teu negócio assim não é tão bom. Eu tô achando mais que você é egoísta ou incompetente e não multiplicar o que faz. A minha esposa já olhou assim. Falou, "Ih." Daí na saída ela falou, sabia que você ia falar. E não fiz a matrícula, saí, sei lá, eu acho que ela achou ruim. Bom, foi a verdade, só falei a verdade. Porque é isso. Se o teu negócio é tão bom, ao ponto que você acha que faz bem pra alguém, por que não multiplicar? O que tem errado em não multiplicar? É igual chegar pra uma árvore que dá fruta e falar, você não precisa dar fruta. Jesus passou por uma árvore um dia e fez a seguinte pergunta. Ei, se tu não der fruta quando voltar, você vai cortar, eu vou cortar você e vai pra fogueira. Por quê? Porque a gente veio pra esse mundo pra dar fruta. Doa o que doer, essa é a verdade, né? E você fazer por muito tempo o que faz, sem sair daquele quadradinho, alguma coisa tá errada. Entenderam qual que é o meu papel na CF4? Você viu? Vai começar a próxima sessão, no próximo capítulo. Porque olha o impacto disso que ele acabou de falar. Essa é a verdade. E aí eu venho para corrigir ele e falo, essa é uma verdade. Porque o indivíduo, até agora, como empresário, ele entendeu que a realidade dele, o que é a verdade dele, o contexto dele, Quer era devolver a apenas cuia, não? fazer somente isso. E não agregar isso e ter isso. Entende, Luciano? Qual é o Entendi. meu papel dentro da Quer devolver a CF4? cuia, não vai. Na sua vida? Acabou, gente. Acabou não. Acabou Acabou, aqui também. acabou o tererê. Acabou aqui também. Acabou não. Quanto tempo nós Meu temos? Deus, 3h30 já. 3h20. Doido. Enfim, hoje você atende a CF4, atende várias pessoas, empresas aqui em Sinop e região. E aonde o povo te acha? É. Cadê o meu meu business partner? Meu parceiro de negócio, ele vai colocar o meu arroba. Não, gente, brincadeira. Vocês podem me achar nas redes sociais, tá lá, @aninardino, no link, na bio, no Instagram. Você pode clicar no link e vai direto pro meu Instagram. Vai pra localização do consultório. E assim, Anne, mas você vem só para trabalhar a questão da psicologia organizacional? Não, eu tenho atendimento É bom clínico. falar sobre isso. Então, tem uma pós-graduação em psicologia organizacional e finalizando aí uma pós em saúde mental, que a gente consegue casar as duas coisas perfeitamente. Então, tem essa, como você sempre fala, né? Tem esse negócio mais comercial, de conversar, de entender o business, mas trazendo esse olhar humano e trazendo essa questão de que antes de você ter um título, de você ter uma empresa, de você ter uma equipe, você tem você mesmo. Não tem uma empresa e preciso de um psicólogo. Opa, Pode ser. pode marcar. Porque a gente está falando tanto sobre a parte empresarial, que às Empresarial. vezes a pessoa vai ligar somente a isso. Não é só isso. Não, não mesmo. Na verdade, a gente casa as coisas, né? Assim como aconteceu com a sua realidade, aí eu posso fazer um merchan aí de outra, Ah, de outro parceiro de negócio. tá aqui pra isso. É a mesma situação da 2JR. Então, a 2JR é uma situação pessoal do Rafael, que ele veio pro atendimento clínico. E, Rafa, muito obrigada pela oportunidade de te conhecer a 2JR, né? A família 2JR. E, então, o meu contexto, então, hoje, a minha experiência, né? A minha vivência aí dentro do contexto clínico, indo para o contexto organizacional, empresas, desenvolvimento, enfim. Tá tudo relacionado lá à clínica. Então, a pessoa vem para atendimento clínico, ela começa a entender o próprio negócio, ou como a CF4 hoje está entendendo que aquele primeiro modelo não era o mais adequado. Tem um cliente diferente, a gente vai adequar o modelo. A gente já passou por 6, 7 mudanças de modelo de negócio. Acho que é importante falar que acho que como é que eu posso dizer? Nós estamos saindo de um serviço artesanal e indo para um serviço industrial, não sei se eu diria profissionalizando, porque não deixou de ser profissional antes. Sim. Mas é ter condição de escalar. Nossa intenção é atender consultoria em franquia nos 4 cantos do Brasil. A nossa intenção é atender 100% do território brasileiro. Então, para isso, a gente vem fazendo algumas mudanças. Mas é aquilo que a gente começou falando. São mudanças que no final, do começo ao final, sim, ela é gigante. Mas ela está acontecendo um dia de cada vez. De maneira orgânica.
isso de maneira orgânica. Tu mencionou o pessoal da 2JR. 2JR? Isso. Não sei se seria talvez Fábrica de importante. artefatos. É, como que era no começo e como que foi no fim? Quantos tinha no começo e quantos que tinha no fim? Seria importante? Porque é isso que acontece quando a empresa geralmente tem um acompanhamento profissional. São vários fatores que chegam nesse resultado, mas esse é um fator importantíssimo. Porque a empresa tinha quantas pessoas na equipe e quantos que tinha no final, quando algum tempo Nesse, depois. nesse contexto da 2JR, é interessante para ambas as partes, porque eles também estavam no início do negócio deles e eu no início da minha formação. Então, a gente literalmente fez um casamento aí. Precisou acontecer uma situação pessoal, Rafael, né? E para que ele viesse para o contexto clínico, sanasse, digamos assim, ou resolvesse essa situação pessoal. E aí, um belo dia, ele senta comigo e fala, terminou a sessão, ele falou, posso te falar uma coisa? Fala. Eu estava te avaliando. Eu falei, como que é avaliar a psicóloga? Boa. E aí ele contou que ele estava abrindo a empresa e que ele gostava da maneira como eu conduzia as sessões, ele já tinha tido experiência de outros psicólogos nas empresas que ele trabalhou e não era nada daquilo que ele esperava para a empresa dele. Eu falei, cara, eu estou aberta, né, a novas experiências porque eu estava no processo de formação da pós em psicologia organizacional. Então eu queria, tava assim, quando você começa a estudar, você quer desesperadamente, eu pelo menos, Colocar em prática. colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Então, assim, hoje eu sei que eles estão com muito mais funcionários do que quando eu estava. Então, nós começamos as reuniões lá em 2, 3, como hoje é na CF4. E hoje eles já estão aí, sei lá, 80 pessoas na Olha aí, fábrica, olha aí. né? Entre administrativo, chão de fábrica, enfim, todas as funções lá. Mas é um processo, né? Então, o empresário ele precisa entender também que horas que ele pode ter um profissional como esse, ou ele não precisa remediar lá na frente, daqui 20 anos, ter que pensar em processos humanos, né? Ter que pensar em qualidade de vida, pensar em saúde mental, porque as pessoas não estão funcionando, ou porque o negócio dele não está funcionando, ou como aquele empresário que você, né, trouxe o exemplo dele lá. Tá infartando, tá tendo um problema cardíaco, para quê? Para daí mudar. Então não precisa disso, né? Dá para ligar o modo sobrevivência manualmente. Manualmente. Exatamente. Então, a gente pode trabalhar de maneira preventiva. Então, essa ideia, né, antes de acontecer algo ruim dentro da CF4, a gente já vamos trabalhar aqui de maneira preventiva, vamos levantar as hipóteses que podem acontecer e de que maneira a gente pode sanar isso. A gente vai sanar tudo, Luciano? Não. Mas a ideia é que a gente, no mínimo, se prepare para que as coisas aconteçam. Né? Que a gente se organize a ponto de não ter que nos perder no processo e falar, não quero mais isso porque eu não dou conta. Então a gente pode cansar, a gente pode parar um pouquinho para respirar, a gente pode dar um time de algumas coisas. E tem coisas, a maioria delas, o que serve para uma empresa serve para outra. Eu estava pensando no nosso café com cliente, aconteceu hoje de manhã. É algo que já tinha na outra empresa que você atendia. Né? O café com cliente, ou algo semelhante, o café com um colaborador, ou algo assim. Porque traz a pessoa para próximo. Traz para muito próximo. Uma coisa é você visitar o empresário no ambiente de guerra dele, onde tudo acontece. Tem trocentas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem telefone tocando, cliente chegando, fornecedor entregando, e ele não tá ali. Não é um contexto bonitinho, né? Não. Ali é o ambiente de guerra dele. E aí, se ele sai daquele ambiente e vai conversar contigo num café, tem que ficar bravo com um café? Não, né? Tá na mesa, tá no Quem que café. tá alimentado tá bravo, né? E aí tem um pão de queijo, uma coisinha sempre comer junto. E a gente começou a ter um nível de aproximação muito maior com os clientes. Eu acho que isso toda empresa deveria fazer. Sem exceção, toda empresa deveria fazer esse momento informal, Olho no olho. olho no olho, trazendo uma preocupação ou uma vontade de ir além daquilo que foi contratado. Porque muitas respostas você vai encontrar que você precisa no seu trabalho em ambientes que não estão diretamente ligados ao trabalho. A gente começa a entender o porquê o cara fez e deixou de fazer alguma coisa, ou porque ainda não fez em uma outra área da vida dele, que talvez você pode ajudar ou indicar alguém que pode ajudar.
né? Boa parte a gente indica psicólogo. Luciano, ó, só para fechar minha fala, que para tornar comum algumas coisas, e eu preciso entender o seguinte, ó, que de uma relação para outra, mesmo que seja no business, né, no mundo dos negócios aí, que existem situações que são básicas. Se eu não tiver um bom relacionamento contigo, como eu vou estar na tua empresa, como eu vou estar nos teus negócios, como eu vou te ajudar a mudar o teu plano de negócio, como eu vou acrescentar na tua empresa. Então, se não tiver um relacionamento, isso vale para tudo. Essa conversa vale na vida pessoal, essa conversa vale lá na vida A2, essa conversa vale para tudo. Pra tudo. Então, o que é básico aí são as relações. E a maneira como eu me relaciono com esse outro é que vai fazer total diferença no meu ambiente de trabalho, lá na minha empresa e lá nas minhas futuras parcerias. Então, E aonde isso vai refletir, Ana? Isso vai refletir no final do mês, no faturamento maior. Vou falar da parte din-din, faz-me rir. Isso vai refletir no final do mês em um lucro maior. Isso vai refletir em cada atendimento em um cliente satisfeito. Porque tudo está sendo tratado, como é que eu posso falar? De uma forma completa. Sem aquele lado robótico, engessado, não. É ter às vezes, esse jogo de cintura, essa sensibilidade de fazer um atendimento um pouco diferente daquilo que estava programado. Né? A gente tem o costume de falar ali na CF4 que tem coisas que são leis, tem coisas que são regras. Dentro de uma franquia, o padrão de qualidade ela é indiscutível. O que é uma lei? O que é uma regra? Uma regra é que o teu atendimento tem que ser, por exemplo, olá. Mas talvez tu pode adaptar e colocar um bom dia, ou um buenas, ou eu costumo falar buenas mesmo. Por quê? É uma regra, a regra ela pode ser adaptada se alcançar o mesmo objetivo, ou um objetivo melhor. Agora, as leis, elas são inegociáveis. Por exemplo, jamais você vai maltratar um cliente. É uma lei, e essa não muda. Então, se quem está na equipe, se a equipe de franqueado entende o que é lei e o que é regras, eu acho que tudo vai fluir muito bem naturalmente, todos vão participar e dar ideias, vão ter essa liberdade de expressão, não vão ser oprimidos ao ponto assim, meu Deus, será que eu falo? Nesse eu não falo. E se eu falar e ele achar ruim? Tipo, sabe que é um negócio assim meio que escravo e senhor de escravo? E aí a franquia ela traz o povo no pé de igualdade, porque é um empresário com outro empresário. Existem regras que vai fazer com que tudo funcione bem. Então, esse lado humano dentro das empresas com a franquia tem feito uma grande diferença. Penso eu, CF4 Company, a gente tem uma metodologia própria nesse sentido. Penso que você tende a ser uma ou a única, uma das únicas que tem essa parceria aí junto com uma empresa de formatação e gestão em franquia. Fato é que tem gerado bons frutos, tem gerado bons resultados. A gente tem recebido feedbacks semanais. legal. Daqui, de fora, alguns a gente compartilha, os outros a gente esquece, mas você tem visto o quanto as pessoas que estão por trás das empresas que se transformaram numa franquia estão mudando de vida em todos os sentidos. Então, sim, fica o nosso muito obrigado. Tá? Quem está nos acompanhando tem interesse de saber mais, fica. Eu sempre quis falar isso, né? Tá aqui embaixo, tá aqui em cima. Tá aqui do lado. Onde é que tá? Vai estar aqui em algum canto dessa tela. Clica ali e saiba mais. Se inscreve no canal, vamos, deixa o joinha. Qual que é o canal? Fábrica de Franquias. Acompanha a CF4 nas redes sociais. Acompanha a Anne aonde? No Instagram. Instagram? Qual que é? @AnneNardino. Isso aí. Beleza? Obrigado. Até a próxima.